Bem, eu vou falar de técnicas para lidar com a ansiedade. Primeiro, eu vou falar de técnicas de enfrentamento de situações. Isso tem a ver com o modo com que nós lidamos com situações traumáticas, com situações estressantes. Pode ser uma guerra, pode ser crises conjugais, pode ser ameaças de todo tipo. Ou seja, estudos demonstram que pessoas que têm técnicas de enfrentamento de situações estressantes, elas saem dessas situações sem grandes traumas psíquicos. E pessoas que enfrentam situações estressantes, situações ameaçadoras, e que não têm técnicas de enfrentamento, elas têm transtorno, elas desenvolvem transtornos psíquicos como estresse pós-traumático, depressão, ansiedade. Então, a maneira como nós vamos enfrentar as situações da vida tem muito a ver, vai determinar se nós vamos ter um trauma, o nível de ansiedade que nós vamos desenvolver em outras situações também. Então, é muito importante. Temos técnicas de enfrentamento de situações adversas, de situações que podem ser ameaçadoras. Então, isso seria uma prevenção de transtornos. Temos técnicas de enfrentamento. Eu vou citar algumas. Depois nós temos técnicas para treinar num quadro ansioso, por exemplo, para treinar no dia a dia, para desenvolvermos e temos essa estratégia conosco. Eu digo sempre que é muito importante nós temos uma caixinha de ferramentas com todas as técnicas que nós pudermos conhecer e depois nós vamos aplicando aos poucos e aquela que funciona melhor para nós. E por último ainda vou falar da técnica para lidar com a ansiedade em situações de crise. Crise de ansiedade, crise do pânico, são técnicas SOS. Então, são 3 tipos de técnicas para enfrentarmos a ansiedade que nós vamos falar nos próximos vídeos. Bem, então, vamos falar aqui das algumas técnicas de enfrentamento das situações. Como eu já disse, estudos provam que pessoas que têm técnicas para enfrentar situações adversas, como situações de guerra, situações de desastres naturais, se ela tem técnicas de enfrentamento, ela vai sair da situação livre de transtornos mentais. Enquanto outros que enfrentam as mesmas dificuldades, mas não têm habilidades de enfrentamento, eles vão sair das situações com depressão, ansiedade, estresse pós-traumáticos. Então, ter recursos de enfrentamento da situação é muito importante, principalmente para diminuir a sua ansiedade. Bem, nós temos uma técnica chamada CPS, que seria, o C seria de controle da sua vida. As pessoas que sentem que estão no controle da sua vida, elas têm uma melhor saúde mental. Por exemplo, pessoas que têm medo de começar alguma coisa, que está sempre a adiar, sempre a procrastinar. Pessoas que não conseguem decidir, não consigo decidir o que vestir, o que comer, com quem namorar, que trabalho aceitar, que universidade que eu vou, que curso eu vou fazer. Essas pessoas, elas começam a sentir muita ansiedade, elas têm noção de que alguém precisa decidir por elas não conseguem decidir sozinhas, elas não conseguem fazer alguma coisa. Então, para você ter o controle da sua vida, você tem que começar a fazer, a agir. E tem um filósofo que diz que tudo que você quiser fazer, vale a pena fazer mal feito na primeira vez. Então, o que significa isso? Para que isso? Isso significa que você vai se cobrar menos, você vai ter uma expectativa menor e você vai começar a fazer. Você vai começar a decidir, você vai começar a agir, vai começar aquela aula que você nunca quis fazer de violão. Você vai começar a fazer, por quê? Porque você sabe que você vai fazer mal na primeira. Então você vai se perdoar. E isso vai te dar uma sensação
enorme de controle. Você controla a sua vida. Isso funciona muito bem. Ele vai acelerar a sua tomada de decisão e vai lançar direto para a ação. Caso contrário, você pode passar horas decidindo como fazer algo ou o que deve fazer. Isso pode ser paralisante, pode deixá-lo com muito medo de começar. Então, não espere perfeição. Ou então, porque às vezes as pessoas nunca acabam fazendo coisas de medo de não estar perfeito, de medo de estar mal e dos outros falarem. Então, simplesmente comece a fazer as coisas, a fazer mal. Isso vai ser libertador. Você vai sentir que você vai ter o controle da sua vida. Uma segunda estratégia de enfrentamento é perdoar-se a si mesmo. Pessoas com ansiedade pensam muito sobre o que estão a fazer de errado, suas preocupações, como elas estão se sentindo mal. Imagina se você tivesse um amigo constantemente a falar tudo que você está fazendo de mal e tudo que está errado na sua vida. Provavelmente você ia querer se livrar dele rapidinho. Mas as pessoas com ansiedade fazem isso consigo mesmas. Então, comece a ser mais gentil consigo mesmo, comece a apoiar-se, comece a perceber que você tem o direito de errar. Se você teve um ataque de pânico, está envergonhado com isso, perdoe-se. Se você queria falar com alguém, mas não teve coragem, não se preocupe com isso. Deixa isso para lá. Qualquer coisa que você possa fazer por você, se perdoar, é muito libertador. Isso lhe dará uma maior compaixão por si mesmo. Então é muito importante perdoar-se. E por último, uma outra técnica de enfrentamento, mas não menos importante, é ter um significado na vida. Isso é um mecanismo de enfrentamento muito importante. O que quer que façamos na vida, qualquer que seja o trabalho que produzamos, por mais dinheiro que ganhemos, não podemos ser plenamente felizes se nós, até que saibamos que alguém precisa de nós, que fizemos isso por alguém. Isso dá uma sensação de plenitude. Não é que nós precisemos de boas palavras de outras pessoas para continuar na vida, mas se não fazemos algo com outra pessoa em mente, corremos um risco muito maior de ter uma saúde mental precária. Então, é muito importante você pensar em alguém na hora de fazer alguma coisa. Não precisa ser alguém exatamente fazer por uma pessoa assim, mas pode ser um voluntariado, pode ser compartilhar esse conhecimento que você adquiriu com outras pessoas, pode ser uma coisa que você faz que você sabe que vai ficar para gerações futuras. E isso é muito importante. Você vai se sentir uma singularidade, você vai se sentir, vai dar importância à sua vida. Essas 3 técnicas de enfrentamento são muito poderosas para te dar categorias para você enfrentar situações, vai te dar ferramentas para você enfrentar situações e sair delas plena, sem estresse, sem transtornos. Vale a pena tentar fazer essas técnicas e treinar essas técnicas de enfrentamento. Se você gostou desse vídeo, siga o meu canal, onde você poderá assistir outros vídeos sobre saúde mental e deixe nos comentários algum tema que você gostaria de ouvir nesse canal. Obrigada.